perna, pé. O que é isso? Membros inferior? Membros inferiores, né? A partir do símbolo do membro inferior, né? Excetuando-se o sacro. Por quê? O sacro é parte da coluna vertebral, que nós vamos enquadrar no que a gente chama de esqueleto axial, que vai ser comentado nessa aula de osteologia. Para que servem os... Professor? Pode falar, pode falar. O Denilton também está com a mão levantada, viu? Desculpa, Denilton. Não, tranquilo, professor. Tem como você realizar o movimento de pronação e de supinação? Pronação e supinação, né? Ó, membros superiores, sobretudo quem aí? Antebraço e mão. Estou em posição de supinação. Estou em posição de pronação. Supinação, pronação. Se vocês observarem, no antebraço nós temos um músculo chamado supinador e também temos o pronador redondo e o pronador quadrado. Então, por isso que nós falamos aqui, às vezes há uma resistência, e eu comentei até no vídeo, né? Na clínica, assassina-se muito a terminologia, falando que um paciente está em prono ou está em supino. Quer dizer, os músculos estão no antebraço, justamente fazendo com que seja mais simples nós falarmos supinação e pronação. Né? O sujeito que está deitado de barriga para cima, ele está em decúbito dorsal, de barriga para baixo, decúbito ventral, de lado, decúbito lateral. Então, essas despadronizações é que muitas vezes atrapalham vocês nas pesquisas, como a Emily, cadê o sobrenome dela, meu Deus? Lorete. A Lorete, né, comentou aí, eu vi num lugar isso, eu vi num lugar aquilo. Cara, se a gente está lidando com ciência, não pode ser despadronizado desse jeito, porque atrapalha a pesquisa. Esse é um dos pontos que nós discutimos bastante. Fala aí, Denilton. Professor, só uma dúvida. Semana que vem o meu grupo vai ter a primeira aula prática contigo, no laboratório de anatomia. Como será a primeira vez que a gente vai estar no NESC, nós vamos levar jaleco e luva de látex, só isso, ou vamos levar também, por exemplo, luva cirúrgica? Eu queria só saber o que levar. Denilton e colegas, ótima pergunta. Jaleco de manga comprida, calça comprida que não esteja rasgada, aquelas coisas todas, e o calçado fechado. As luvas, por enquanto, e é claro, a máscara, né? Isso aí já virou parte do corpo. As luvas fica a cargo da predileção de vocês. Os ossos são higienizados sempre, mas de repente você sabe que todo mundo toca e estamos nessa situação, você pode trazer a luva para manipular os ossos. Mas se tu não quiseres manipular os ossos com luva, você manipula o osso, vai lá, tem álcool ali sempre à nossa disposição, higieniza, beleza. Não vamos tocar em peças molhadas, então a luva é meio que dispensável. Tá bom, senhor, obrigado. Tem uma questão aqui do Sávio no chat. A abdução lateral é a mesma coisa que a adução? Não, Sávio. Vamos lá. A abdução, pessoal, no conceito teórico, é o afastamento de um segmento corporal do plano mediano. Então, quando eu faço o afastamento do meu membro superior do meu plano mediano, eu estou abduzindo. Quando eu trago de volta para o próximo do plano mediano, eu estou aduzindo. Até referir àquela cadeira da musculação. Você tem uma cadeira adutora, que é quando você faz com que a máquina, você tem que fazer força para, entre aspas, fechar as coxas. Na verdade, você está aduzindo. E quando você regula para fazer força para abrir, você está abduzindo. Tanto é que vocês notarão que os músculos da região medial da coxa recebem o nome de adutor magno, adutor longo, adutor curto e adutor mínimo, porque são adutores, aproximam as coxas do plano mediano. Beleza aí, Sávio? Mas aí, professor, o fato de ser lateral indica o quê?
É porque o livro falava abdução lateral. É a mesma coisa que abdução? Não, é a mesma coisa que abdução. É porque Ah, lá sim. no chat está adução. Não, eu tinha achado que era adução mesmo. Não, Porque. a adução é para trazer para o plano mediano. A abdução é para afastar. Abdução lateral é meio que um pleonasmo, não procede. Ah, sim. Obrigado. Valeu. Algo mais, galera? Professor, Oi. boa tarde. Boa tarde. Eu tinha uma dúvida em relação aos termos proximal e distal. Eu entendi que eles são para comparar duas estruturas do mesmo membro. Só que eu me embaralhei toda quando fala que eu tenho que relacionar a fixação. Boa, Cristal. Nós precisamos de referências em anatomia, né? Então, como é que eu digo que duas estruturas do mesmo membro, né? Que foi a condição para eu usar proximal e distal? Proximal e distal a quê? A fixação do membro. Onde meu membro superior está fixado? A nível do cíngulo do membro superior. Então, tudo que estiver neste membro superior mais próximo do cíngulo do membro superior, eu direi que é mais proximal. Tudo que estiver mais distal do cíngulo do membro superior, eu direi que é distal. Um exemplo clássico estão nos meus dedos. Essa falange aqui é a distal. Essa é a proximal. Por quê? Justamente por conta da minha referência, que é a fixação do membro. Dessa mesma forma, é no membro inferior. Onde meu membro se fixa? Ali a nível de quadril, né? Nos ossos do quadril. Então, tudo que estiver mais próximo do osso do quadril, da região do quadril, é proximal. Tudo que estiver mais distante é distal. Então, basicamente, esse negócio de fixação é relacionado ao símbolo do membro. Perfeito, Cristal. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada, que isso. Só para complementar aqui, aproveitar o raciocínio. Então, símbolos, eles são pontos de referência? Para proximal e distal. Perfeito, Débora. Ah, tá. Obrigada. Foi Rafaela. Foi Rafaela, me perdoa. Professor. Oi. Boa tarde, agora sim, a Débora. Débora. Eu tô com... Não é dúvida, mas você pode falar novamente sobre frontal e coronal? Tá ótimo. Débora, e obrigado pela manifestação. Débora e demais colegas, são essas questões da terminologia. Antes se usava coronal, né? Mas na verdade é frontal o plano. Né? Então, essa é uma questão de terminologia. O plano é qual? Frontal. Mas utilizava-se coronal. Então, sempre aqui eu vou comentar com vocês que, olha, galera, vocês podem achar a terminologia assim ainda, mas é essa. Os livros, atualmente, eles têm feito o quê? Ou eles colocam os termos antigos entre parênteses ou entre aspas, só para lembrar que já foi assim, mas aí eles colocam o nome certo. Então, plano frontal. Plano coronal, não tem. É igual uma confusão grande, que é o quê? O plano sagital. Plano sagital mediano passa no meio do corpo. Planos sagitais paramedianos, paralelos, nunca no meio do corpo. Né? E aí tem gente que chama de plano sagital, o outro chama de plano mediano, aí, meu amigo, aí despadroniza tudo. Tá? Coronal, o que nós vamos encontrar de coronal, por exemplo? Uma sutura. Existe uma sutura que é uma articulação entre o osso frontal com os parietais, que a gente chama de sutura coronal. Até porque esse coronal vem etimologicamente do termo coroa. E aí, por isso, né, essa sutura. Mas o plano é frontal. Emily Libardi está com a mão levantada. A Débora ainda está com a mão. Posso falar? Pode, Emily. Eu fiquei em dúvida na pergunta sobre se o rádio é proximal em relação ao húmero.
Então Eu vamos lá. falei que sim. Certo. Aí eu falo que não. Não? Aí eu queria saber qual, assim, se a gente, o ponto para a gente se relacionar, para ter como base, qual seria o ponto? Então, Emily, o que a gente comentou agora há pouco. Qual é a referência para eu dizer que tal ou não proximal? A fixação do membro. Os símbolos no membro superior, símbolo do membro superior. No membro inferior, o símbolo do membro inferior. Aí a pergunta é, o rádio está proximal em relação ao húmero? Aí tu vens aqui. O rádio está onde? Aqui, no antebraço. Ah, entendi. E o húmero está aqui. Então, o rádio, em relação ao húmero, está proximal? Não. Aí entendeu por quê, Libardi? Sim, entendi. Beleza. O que mais, galera? O número, então, está proximal ao rádio? Exatamente. Ele está mais próximo do símbolo do membro superior do que o rádio. Porque aí, galera, você pergunta assim, putz, para que eu vou usar esses termos? Ora, você vai saber o que é uma fratura proximal do rádio, o que é uma fratura distal de fêmur, né? Você vai descrever lá no teu prontuário que o indivíduo, à inspeção, verifiquei uma cicatriz no terço distal da coxa direita, cerca de 15 centímetros, numa posição oblíqua. Então, isso é riqueza de detalhe que faz com que a tua comunicação, tanto com os colegas médicos quanto com os outros colegas da saúde, seja a mais perfeita e exata possível. Por quê, pessoal? Isso é até uma blindagem, tendo em vista que você escreve no prontuário, o paciente, se sentir lesado, ele vai solicitar o prontuário. E se estiver uma bagunça, como a maioria dos prontuários está, cheio de abreviações e de letras ilegíveis, não só dos médicos, mas dos outros profissionais, alguém vai te colocar, e aí, o que é isso aqui? O que você escreveu, doutor? Né? Então, por isso que eu prezo muito as questões de comunicação, uma delas a escrita. Eu chegava para fazer fisioterapia respiratória a alguém, eu escrevia para caramba. A inspeção, ausculta, verifiquei murmúrio vesicular presente, contudo, ruídos adventícios do tipo estertores bolhosos nas bases dos pulmões. Porque não tem abreviatura, eu deixava tudo claro. E chegava colega pneumologista e perguntava, nossa, quem escreveu isso aqui? Porque está claro, todo mundo entende e não deixa dúvidas. Então, é importante que nós saibamos, dentro daquela perspectiva que vocês têm estudado, né, do perfil do médico, né, de derrubar esse monte de paradigma que existe e de estigma, a comunicação, sobretudo escrita, também melhorar. Amanda. É a Amanda Folador ou é a Amanda Kepler? É a Folador, tá com a mãozinha... Sou eu mesmo. Eu anotei aqui, proximal e distal, comparar estruturas de um mesmo membro, onde se fixa o membro, então é no símbolo do membro. Aí, eu não entendi, desculpa perguntar de novo, mas é porque eu não entendi o que a Emily perguntou. Se o... é rádio, né? Pode falar. Colado com o número, por que ele não é proximal? Se o rádio fala, Amanda, se ele é o quê? Se o rádio está junto do número, por que ele não é proximal? Porque olha a posição deles. Vou ficar em pé aqui, ó, posição de descrição anatômica. O rádio está aqui, na região lateral do antebraço. O número está mais aqui. Ó, meu número está todo aqui na palma da minha mão. O rádio está em outra posição. Apareceu um nomezinho aqui na frente. O rádio está numa posição mais distante da fixação. Por exemplo... então eu comparo os dois com o símbolo. Isso, o símbolo é a tua referência, é o teu ponto de referência. Né? Porque a gente, já é a terceira ou quarta pergunta, e imagina, vocês não incomodam em perguntar as mesmas coisas. É um ponto de referência, né? Porque, poxa, distal, proximal, ao quê? Né? Então tem um ponto de referência, é o símbolo.
tanto no membro superior quanto no membro inferior. Então, professor, rapidinho. Ao falar que o húmero está proximal ao rádio, significa que o húmero está mais próximo do símbolo do que o rádio, certo? Perfeito. Obrigada. Valeu. Toca o barco? Então tá, vou entrar aqui. Deixa eu ver, tem alguma coisa no chat. Então, o prontuário deve ser feito sem abreviações. Libardi, não, assim, eu fazia, justamente porque eu vi essas questões quando estagiava em hospital, vi confusões a nível de hospital mesmo, de ambulatório, essas questões de comunicação. Então, eu pus isso na minha cabeça. Por quê? Por exemplo, vocês estão aí numa turma tem 94 pessoas aqui ou mais, todos recebendo a mesma formação. O que vai diferenciar você do outro? Fazer a mesma coisa, só que de um modo diferente. Então, eu ia lá, né, sabendo da minha condição, que o fisioterapeuta, né, ainda mais, imaginem fisioterapeuta vou entregar a minha idade, né, mas como sempre, eu já falei, imagina o fisioterapeuta há 20 anos atrás. Então, eu tinha que provar minha competência. Então, eu pensava, eu tenho que me diferenciar. Então, eu escrevia. Não que seja obrigatório, mas eu acho prudente, até para nos defender, para nos resguardar, perdão. Que, inclusive, em palestra de gente importante, eu já vi o palestrante se enrolar, talvez por nervosismo ou um lapso de memória na hora, não sabia que a abreviatura, o que ela dizia, o que ela significava. Então, eu sempre quis fazer assim, justamente para provocar um olhar diferente. Então, eu escrevia. Mas, é claro, a gente também não pode ficar só apontando o dedo. Existe muita demanda, às vezes o médico tem muita coisa para olhar, então ele coloca lá daquele jeito, e não é só o médico, repito, mas existe a pressa, porque é muita gente, tal, mas eu creio que é possível, sim, você fazer de forma clara, né, para que todo mundo entenda. Se todo mundo sabe o que é PA, beleza. Se todo mundo sabe o que é MV na ausculta, show, né? Agora, e se não souber? E na hora que você for inquirido em relação a isso, você vai saber responder? Então, eu gosto de escrever, né, deixar tudo bem claro para que não haja esses contratempos aí que podem acontecer e acontecem, né? Mas a abreviatura não é proibida, não. E a anatomia usa também, né? Passamos ao esquelético? Como estão? Deixa eu, então, colocar a apresentação aqui. Fiquem à vontade sempre para considerarem. Eu preciso fazer aquilo que eu comentei hoje com o Denilton. Mas às vezes eu me enrolo, Denilton. Eu te entendo, professor, eu te entendo perfeitamente. Vocês não estão vendo, estão? Tá pequeno, né? Não, Isso, tá isso, bom. tá. Isso, Tá pequeno. Não, não tá no formato da apresentação. É. Agora sim. Não está no formato de apresentação.
Eu, hein, Denilton, me esqueci. Eu aumento e como é que eu volto para pegar depois? Hoje de manhã eu coloquei fora do Teams, né? Eu coloquei no formato da apresentação, aí depois com o Alt Tab eu voltei no Teams, aí fui naquela opção de plotar, e aí eu peguei o arquivo de apresentação, que fica 2, né? Fio de apresentação e fica o base. Eita, que coça, hein? Aumentou ou não? Não, ainda não. Ainda está no formato PowerPoint. Meu Deus. Alguém escreve uma coisinha aí de novo, por favor, no chat. Um oi. Não apareceu, tá vendo? Professor, qualquer coisa vai passando pequeno mesmo. De repente deu um branco aqui. Olha lá. Tá aí, não tá? Sim, tá aqui. Aperta F5 agora, a Isabelle tá falando aqui. F5? Isso. Mas ele cresce para mim, mas não cresce para vocês. Era o problema hoje do... Agora eu acho que eu vou conseguir. Perfeito? Não, foi. Agora sim, beleza. Me perdoem. É aquela cefaleia que me deu hoje. Bom, galera, são considerações gerais. Lembrando aí, eu não consigo ver vocês, então, se precisarem interromper, fiquem à vontade a qualquer momento, só que façam isso oralmente. Essa aqui são considerações gerais em relação ao sistema esquelético. Vocês sabem que na aula prática vocês vão manusear os ossos do corpo humano e verificar suas peculiaridades, né, seus detalhes, mas isso aqui é um apanhado geral e que serve também para conversas adicionais. Passou? Sim. Passou. Então vamos lá. Sim, passou. Eu sempre gosto de fazer uma associação do tecido estudado, né, com a homeostasia. Lembrando que a homeostasia demanda fisiológica adequada, né, o equilíbrio funcional do meio interno e externo do corpo humano, enfim. O tecido ósseo, ele contribui para a homeostasia, ricamente. Ele está continuamente em crescimento, em remodelagem, em autorreparação. Tecido ósseo é muito dinâmico e ele contribui para a homeostasia do corpo humano, fornecendo suporte. O esqueleto, pessoal, é um arcabouço, é um suporte, mas ele sozinho não se sustenta, vocês sabem disso. Então, esse suporte ele tem um adendo. É preciso ter um sistema nervoso íntegro, articulações e estruturas musculares adequadas.
Proteção, opa, no interior dos ossos nós temos medula óssea, né, que nós doamos para o caso de leucemias e doação, enfim. A medula óssea está no interior dos ossos. Coração, pulmões, os grandes vasos sanguíneos estão no interior do esqueleto do tórax. A medula espinal, parte do sistema nervoso central, está no interior da coluna vertebral. O encéfalo, né, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico estão no interior do crânio. Então, proteção é uma função aí muito evidente. Produção de células sanguíneas. Sim, o interior dos ossos, como dito, tem a medula óssea, especialmente a vermelha, que é um órgão dito hematopoiético, poiese, produção de células sanguíneas. A medula óssea vermelha tem esse ofício e ela fica no interior dos ossos do corpo humano. Sabe-se que a punção, né, para doação de medula óssea faz-se mais frequentemente na região do osso do quadril, na crista ilíaca, vocês vão ver aqui no laboratório de anatomia. Por quê? Superficial e há uma quantidade boa. Então, osso do quadril, externo, mandíbula, costelas, tem uma quantidade boa de medula óssea vermelha. Os ossos longos, né, como fêmur, tíbia, húmero, dentre outros, tem, mas muito pouca substância, medula óssea vermelha, perdão. Nesses ossos longos, nós encontramos mais medula óssea amarela, né, com grande quantidade de triglicerídeos, que é o que está dizendo aí também nesse parágrafo. Além da produção de células sanguíneas, a medula óssea amarela, que está no interior dos ossos, ela tem grande quantidade de triglicerídeos, principalmente, e, é claro, os ossos também são armazenadores de minerais, sobretudo cálcio e fósforo. Isso se dá de uma forma mais clara na gravidez, né? O bebê, no útero materno, ele se apossa, algumas fontes bibliográficas chamam essa relação, inclusive, de parasitismo, né? O bebê vai constituindo o seu esqueleto com as reservas do esqueleto da mãe, cálcio e fósforo principalmente. Mas eu tenho que pensar que o cálcio e fósforo não serve só para constituir o esqueleto do bebê. Cálcio, fósforo forma o quê? Adenosina trifosfato, ATP, a moeda de energia do nosso corpo. Cálcio, cálcio presente nas sinapses. Quando o impulso nervoso chega lá na membrana pré-sináptica, há um influxo de cálcio e isso dispara um mecanismo de vesículas sinápticas que liberarão neurotransmissores. Vocês verão isso com mais propriedade. A ocasião aqui é só para ver a presença do cálcio e a sua importância, não só na questão mineral óssea, mas também em outras situações. Cálcio no coração, na contração muscular cardíaca e por aí vai. Não só na muscular cardíaca, como na lise estriada esquelética. Então, tudo isso, esqueleto contribuindo para as demandas fisiológicas. E um osso é composto de diversos tecidos. Lembra o conceito de órgão? Um órgão é uma estrutura constituída de 2 ou mais tipos de tecidos e um órgão é partícipe de um sistema, para funções específicas. Então, diversos tipos de tecidos trabalhando no elemento chamado osso, sempre em harmonia, num uníssono, para funções específicas, seja para armazenamento de minerais, de triglicerídeo, para o suporte, para a nossa sustentação postural, para a proteção dos órgãos. E, dessa forma, cada osso pode ser considerado um órgão individual. Meus queridos, uma fratura exposta, por exemplo, de fêmur, pode levar a óbito. Que isso, Luciano? Se eu sou conhecedor de que no interior dos ossos longos, como o fêmur, há uma grande quantidade de medula óssea amarela, para que nós nos encontremos aqui e tornemos a coisa mais popular, quem já não comeu tutano, de osso bovino? Aquilo é medula óssea,
medula óssea amarela, sobretudo. Então, numa fratura exposta, você pode ter ali uma quantidade de medula óssea amarela caindo numa corrente sanguínea. Isso é o quê? Gotícula de gordura, que viajará pela circulação sanguínea e pode parar onde? No pulmão. Então, você pode ter uma embolia pulmonar por conta de uma fratura exposta. Então, esse é um cuidado que se deve ter, né, quando de uma fratura exposta, né, na manipulação, inclusive. Quem vai manipular? Oi? Eu queria até falar um negócio em relação a isso, sobre, tipo, uma fratura, que teve um conhecido meu que morreu assim, infelizmente, ele teve um acidente, teve a fratura, aí ele foi pro hospital e eles demoraram muito na hora do... Tipo assim, né, não sei o que tinha que fazer, mas eles demoraram muito, tiraram o raio-x da perna errada, aí teve que voltar, fazer da outra perna e teve uma embolia e morreu, infelizmente. Que coisa, né? E aí, imagina, o cara morreu por causa da fratura? Morreu, né? Como falecem pessoas por conta de uma hemorragia interna, né? Eu também já perdi um amigo que houve um acidente, ele se levantou e começou a ajudar as pessoas, e quando já a hemorragia já atingiu um estágio tal, ele falou, eu não estou bem, desfaleceu e já em óbito. Por quê? Porque quando você lida com traumatismo, você tem que saber dessas peculiaridades. É uma embolia pulmonar por conta de uma fratura exposta. O indivíduo está conversando ali com você, mas ele pode estar com hemorragia interna. Então, é questão de segundos, você salva alguém ou não. Então, é esse relato aí Quem falou? Eu, Alissa. Alícia? Alissa falou aí, olha, isso é um exemplo que é corriqueiro, não é uma coisa, nossa, que frequente, mas acontece. Então, uma demora, procedimentos, né, desastrosos, culminou na vida de uma pessoa por conta de uma fratura, não foi dada a devida atenção. O tecido ósseo, então, como eu falava a vocês, é um tecido muito dinâmico, é um metabolismo, é um funcionamento muito complexo e participa continuamente de um processo chamado remodelagem. Vocês devem ver com a professora Sara, ou com o professor Rafael, ou com o professor Joami, certamente, ali dos osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, que essa turma trabalha ali na gênese do osso, na remodelação, né, na reabsorção. Então, é muito, como diz a turma hoje em dia, é frenético o funcionamento do tecido ósseo. E isso engloba, como eu lhes falei, a construção de um novo tecido, no caso de fraturas, né, e a degeneração de tecido osso velho. E nós sabemos aqui, pessoal, da gravidade, né, que há no contexto da osteoporose, por exemplo. Osteoporose, osteopenia, que nós verificamos quando de uma densidade mineral óssea deficitária. E como é que você diagnostica? Com o exame de densitometria óssea, que é justamente para verificar a densidade mineral daquele osso. Ou aquele osso está saudável, ou ele tem uma osteopenia, um déficit da densidade mineral óssea, mas com pouco risco de fratura, e você tem a osteoporose, onde a densidade mineral óssea é paupérrima. E aí você tem fraturas, principalmente em colo de fêmur de idoso com osteoporose, onde o mecanismo o idoso não caiu e fraturou, ele fraturou e caiu, principalmente em movimentos de rotação. É um tropeçar num tapete, num sobressalto, num chinelo que estava no meio da casa, e aí ele tem um movimento de rotação, quebrou o colo do fêmur. E aí o outro problema, queda. Essa queda pode originar uma fratura de um osso, como o escafoide, o rádio, porque você vai apoiar, e se ele não apoiar, pode ter aí um traumatismo craniano. Então, olha o tamanho do problema por causa de um déficit na densidade mineral óssea, né? Professor, funções do sistema... Oi? A Cristal, posso fazer uma pergunta? Deve, Cristal. É uma curiosidade sobre o que você falou da densitometria, que
É um exame que vê a densidade de cálcio no osso, mas como que aquele aparelho que só fica girando em volta da pessoa consegue ver a densidade de cálcio? Então, aí é uma série de questões tecnológicas ali, Cristal, que detectam isso. E os principais locais que ele faz o exame, né, se você notar, é o colo do fêmur, que é um pescocinho ali do fêmur, vocês vão conhecer, entre a cabeça e o restante do fêmur, e as vértebras lombares. Por quê? Porque ali há um conjunto maior, né, um aglomerado maior do que a gente chama de substância óssea esponjosa, que vocês vão ver aqui, o aspecto do osso é todo furadinho, igual uma pedra pome, cheio de furinhos. Então, a substância óssea esponjosa, ela é muito mais acometida do que a substância óssea compacta. Então, essa máquina ela vai percebendo a densidade mineral óssea, né, por meio dessa detecção que você descreveu. Mas aí é uma série de questões tecnológicas que fazem essa detecção aí. É muito mais da densidade mineral do osso, ou seja, do seu volume, do que simplesmente só do cálcio. No caso, a máquina ela detecta algumas partes que tem maior cálcio. Isso, e faz tipo um reflexo para ver aquele osso que está mais, eu vou usar fininho, e aquele osso que tem mais volume. Você vê isso, por exemplo, no raio-x, né? Uma pessoa que fica por longo período de tempo imobilizada, se não houver um cuidado, ela pode ter osteoporose por imobilidade. Por quê? Ora, você está imobilizado por longo período de tempo. Como é que está o metabolismo do teu osso? Aí vem a lei de Lamarck, né? Eu uso, né? Aumenta o volume. Eu não uso, involuo. E assim acontece com o osso. Então, você não usa, você vai verificar o raio-x de alguns pacientes que ficaram por longo período de tempo imobilizados, o osso está lá clarinho. Então, o médico mais atencioso já verifica no raio-x que a pessoa está com a densidade óssea mais deficitária. Ele pode fazer uma densitometria só para fechar o diagnóstico, né? Tendo em vista que esses exames de imagem são complementares. Complementares a quê? A uma boa anamnese, a um bom exame físico. Tá bom, obrigada, viu? Que isso? Professor, Oi. você pode explicar de novo o processo de remodelagem? Então, esse processo de remodelagem nós sofremos a vida inteira. Sofremos é meio pesado, né? Nós passamos por ele a vida inteira. Os nossos ossos, eles vão se remodelando ao longo da vida e ao longo da nossa necessidade. Eu sempre faço essa pergunta para o pessoal, principalmente na educação física e na fisioterapia. Tu tens um idoso com osteoporose, idoso e osteoporose. O que tu achas melhor? Musculação ou hidroginástica? Aí a turma, sem pensar, sem usar os processos cognitivos, hidroterapia. Por quê? Ele pensa no quê? Ora, água empuxo, propriedade física que me deixa com 1/10 do meu peso corporal. Levinho vai ser legal. Para osteoporose, não. É bom para articulação. Agora, para osteoporose, o que eu tenho que fazer? Musculação. Imaginem vocês, pessoal, vou dar um exemplo bem bobinho. Bíceps braquial, ele tem uma inserção, né, uma fixação, ele se prende aqui no rádio, na parte proximal do rádio. Olha a gente já usando a terminologia. Aqui na parte proximal do rádio. Então, se eu faço bastante, né, exercício com peso e progressivamente aumento esse peso, ou as repetições, eu estou aumentando a tensão desse tendão que está preso no osso. O que vocês acham que acontece ali? Aumenta o metabolismo ali local do osso. Osteoblastos fervendo ali, para quê? Para suportar. Claro que estou fazendo uma analogia lúdica. Os osteoblastos falam, aumentou a carga aqui nesse osso, bora melhorar a consistência desse osso. E aí aumenta a atividade ali. Então, vocês vão ver aqui ossos no centro anatômico que tem, por exemplo, a tuberosidade da tíbia mais projetada em umas tíbias do que em outras.
Por quê? Saibam, com certeza ali era exercida uma força de tensão maior. Então, se eu quero realçar o meu metabolismo, e por isso a remodelagem, se eu quero exaltar o meu metabolismo ósseo, a musculação é maravilhosa. Agora, se eu quero evitar choques articulares, porque eu tenho desgastes da articulação, né, no que falamos, no que se configura as artroses, aí eu preciso de um ambiente, né, onde eu tenho menos impacto. Vocês vejam só, o astronauta vai passar 6 meses, ele precisa fazer exercícios, né, sobretudo que tenham uma força de tensão óssea. Por quê? Lá é gravidade zero. Então, ele está muito leve. E isso não é legal para os ossos. Os ossos precisam sofrer tensão. Caminhar é muito bom, claro, porque o sujeito, né, precisa exercer essas questões que a caminhada lhe dá para que os grupos musculares ativados, e eles estão fixos nos ossos, também aumentem a atividade óssea. O cara está sobrecarregando os ossos, diferente de um sedentário. Se você é sedentário, fora todas as outras situações que nós já conhecemos, você também está fazendo mal ao teu esqueleto. Então, a remodelagem ela acontece a vida inteira, e dependendo da sua biografia. Quem é você? Você se exercita? Você faz uso correto e adequado da alimentação que prevê um osso saudável? Nós sabemos que as mulheres passam por um período de decréscimo nos volumes hormonais para o metabolismo ósseo, na menopausa. Professor, com relação ao arqueamento dos ossos. Pois não. Com relação ao arqueamento dos ossos, a que se deve esse fenômeno? Então, essa pergunta é interessante porque você vai desde os teus ancestrais, que nós somos muito, né? Se tem uma coisa que caracteristicamente nós herdamos o esqueleto dos nossos pais, avós. Isso é uma coisa, a herança, e é claro, as deficiências posturais. Você começa olhando por um pé. Como é que você pisa? Aí você vai vendo outros aspectos. Como é que está o seu peso? Porque, primeiro, se você pisa errado, você, ao longo da sua caminhada, do ato de deambular, de andar, você está distribuindo mal esse peso. Então, o corpo, ele se adapta muito fácil e demora para você estragar alguma coisa, falando de forma mais simples. Então, os ossos podem se arquear junto com as articulações e formar situações como o genovaro, que é o joelho, do cowboy, ou o genovalgo, que é aquele joelho que se encontra e forma um X nos seus membros inferiores. E outras questões como hormonais. As meninas são mais flexíveis do que os rapazes. Hoje está mudando isso bastante. As meninas hoje em dia têm mais atividades motoras do que os meninos, embora haja aí o advento dos games, de ficar muito em casa por conta da pandemia. Então, uma série de situações leva a esse arqueamento, principalmente quando você é muito novo, em idade de crescimento ósseo. Você está muito sujeito a isso, dependendo do que faz. O que é que eu estou falando? Colocar um garoto de 8, 9, 10 anos no futsal, dependendo do ambiente, pode não ser legal. No beach soccer, no futebol de areia, pode não ser legal. Por quê? Você tem um esqueleto imaturo que, de certa forma, é flexível, colocando uma sobrecarga que, se não houver um cuidado, pode levar a essas inadequações posturais, como falado aí, o arqueamento dos ossos. Professor. Ui. Uma dúvida. E o desvio? Porque o que eu entendo, tá, de desvio, o desvio você vai receber choques do mesmo jeito, vai ter ou não vai ter remodelação óssea, porque você precisa estabilizar. Se você precisa estabilizar, aquilo ali precisa enrijecer. Então, você pode usar tanto a hidroterapia como a musculação. Aí você me confundiu agora. Então, vamos lá. Quem é? A Débora. A Débora. Vamos lá, Débora.
que eu preciso enrijecer e estabilizar? O que você se referiu? Eu preciso enrijecer a musculatura para estabilizar os ossos. Para estabilizar as articulações. Perfeito. Isso. Perfeito. Então, aí a hidroterapia é o mecanismo mais, entre aspas, leve. Aí, ao mesmo tempo, você engloba a osteoporose. Aí eu fiquei meio... Então, porque na osteoporose eu tenho densidade mineral óssea diminuída demais, perigosa. Como é que eu posso melhorar a dinâmica desse metabolismo ósseo? Fortalecendo a musculatura. Por quê? Os músculos estriados esqueléticos, quase todos, têm fixação no osso. E existe uma delgada, uma fina membrana que reveste os ossos, denominada periósteo. E o periósteo é muito inervado, muito vascularizado e cheio de osteoblastos. Então, se eu exerço atividades em que eu aumento a tensão naquele osso, no caso da musculação, não que a hidroterapia ou a hidroginástica não faça, aumenta também, né? Só quem sabe o quanto uma hidroginástica, uma hidroterapia cansa é quem faz. Você sai exausto de lá. Só que você está incluso no ambiente aquático, que te tira peso. Você pega uma pessoa de 90 quilos no colo, porque ali ela está pesando 9 quilos. Então, aqueles movimentos que ela faz, ela está muito amortecida. E isso não é bom para a estrutura óssea, não é bom para a estrutura óssea de quem já está fraco. Né? Não que a hidroterapia não possa funcionar para a osteoporose, mas num comparativo com a musculação é muito mais importante. O Pilates também é muito bom, porque o Pilates é uma série de situações em que você trabalha muito com forças elásticas que tem uma tensão muscular muito grande. A hidro, ela te retém, ela te amortece, é muito bom para as minhas articulações, por exemplo. Eu tenho os joelhos acabados. E aí, qual que é o melhor? E por isso que a tua angústia, Débora, não é inválida, ela é perfeita. Eu posso fazer o quê? Aliar os dois. O exercício na água e o exercício de musculação. Até porque, vamos pensar, é difícil alguém que tenha osteoporose, é difícil que alguém que tenha osteoporose não tenha um problema articular também. Então, não é uma receita de bolo. A gente precisa avaliar para ver o que é melhor para o paciente. Né? A questão da osteoporose, musculação e hidro foi só para mostrar as questões de como a musculação aumenta uma tensão no osso, por meio dos músculos, e que a hidro é dentro d'água, então amortece, e aí eu tenho um ganho menor de incremento no metabolismo ósseo. Será que eu ajudei ou perturbei mais? Ajudou, agora eu entendi. Obrigada. Que isso, imagina. É a Emily Libardi. Libardi, fala para mim. Eu tenho uma dúvida. Eu não entendi a parte que você falou da musculação ajudar na osteoporose. Não entendi o processo que acontece para esse benefício. Então, vamos lá. O osso está fraco, né? Está com a densidade mineral diminuída. Está muito suscetível a fraturas. Então, se eu faço musculação, e aí a gente tem que pensar na musculação para cada caso, né? Eu boto um idoso para fazer um trabalho vamos falar lá do colo de fêmur, já que eu comentei das quedas. Eu vou trabalhar os grupos musculares ali da coxa, da região do quadril, da perna, porque com um peso, né, que estará avaliado pelo profissional da educação física ou da fisioterapia para aquele caso, para o quanto ele aguenta, para não ter lesão muscular, dor muscular tardia e outras complicações. Porque quando o músculo fizer tensão para contração muscular, e lembrem, o músculo ele se contrai por meio de encurtamento muscular, a principal forma. E aí o músculo ele é fixo aonde? Nos ossos. Então, quando eu faço uma tensão, obrigatoriamente eu faço uma tensão ali. Quando eu faço uma força muscular, uma contração muscular, eu exerço uma tensão no osso, onde esse músculo está fixo. Então, esse osso que está passando a ter essa sobrecarga
tem o seu metabolismo modificado. Então, como ele está sendo exigido, aumenta a atividade ali osteoblástica, aumenta a atividade óssea para que aquele osso seja duro o suficiente para manter aquelas contrações musculares com sobrecarga de peso. Certo? Por exemplo, é como se eu falasse assim para vocês. Pessoal, o miocárdio, que forma grande parte da parede do coração, ele exerce uma força de bombeamento. Legal. Se ele ficar exercendo uma força de bombeamento contra uma resistência periférica, o que vai acontecer com o miocárdio? Hipertrofiar. Vai aumentar de volume. Assim é com os ossos. Quando eu sobrecarrego os meus ossos com a musculação, aumenta a atividade celular naqueles ossos. Eles tendem a ter uma densidade mineral ali melhorada. Entende, Libardi? Entendi, sim. Muito obrigada. Aí na água, eu falei que isso vai ser mais difícil porque a gente vai estar muito levinho dentro da água, assim como a gente fica muito levinho no espaço, né? E lá eles precisam se cuidar, né? Um dos cuidados é com a estrutura óssea. Professor? Oi. Posso perguntar mais uma curiosidade, assim? Claro. Então, eu tenho problema na coluna, a minha lombar é toda ferrada. Quase tive hérnia de disco em várias partes. E aí eu fui no ortopedista e ele falou, você tem que fazer hidroterapia. E aí eu fui fazer lá e tratei durante muito tempo e não deu certo. Eu só parei de sentir dor quando eu fiz musculação. Eu faço até hoje. E aí as minhas dores passaram completamente. Então, é Cristal? Isso. Não, Mirelle. É a Mirelle. Qual Mirelle agora? Não, são as Emily's que são muitas. Mirelle, então, primeiro, o ortopedista verificou, será que ele te avaliou num contexto geral e tal? Porque se eu verifico... Qual a sua idade, Mirelle? Desculpa a indelicadeza. Eu tenho 24, mas na época eu tinha 21. 21 anos, então quer dizer, estrutura óssea já está formada, já está madura. Então, eu preciso verificar ali se há tortuosidade na sua coluna vertebral, como estão os músculos que estabilizam a tua coluna. Nós veremos juntos o grupo de músculos chamados eretores da espinha. São 3 músculos de cada lado da coluna vertebral. Claro, não são só eles, mas eles são ali os principais. Como estão esses músculos? Eles estão estabilizando bem? Ou está muito fraco e está deixando haver uma tortuosidade? Eu tenho que fazer uma avaliação geral, e não é só da coluna, porque de repente o teu modo de pisar pode estar fazendo toda uma inadequação postural. Imaginem aí agora, abstraio, um pé que pisa errado, tem um joelho que pode estar em posição errada, e aí o quadril e a coluna. Então, a Mirelle acabou indo para a musculação por conta própria, teve a musculatura fortalecida, fatalmente, deve ter explicado a situação para o profissional da educação física, ele matou a charada, né? Mas aí a gente fica se questionando, foi só isso? O fato é que Mirelle parou de sentir dores, né? O que não pode haver, né, pessoal, nas ciências médicas, englobando todo mundo, é isso. Poxa, mas, melhorou por quê? Não sei, eu comecei a fazer musculação, melhorei. Tem que ter os porquês, né? Vocês, na função de investigadores, diagnosticadores, né, e que encaminham. Olha, Mirelle, vai fazer fisioterapia e tal, ou então, Mirelle, procura um profissional de educação física, porque eu estou verificando aqui só um problema de fraqueza muscular. Ele chegou a fazer exame de imagem, Mirelle? Então, eu passei por vários ortopedistas, até que eu fui num especialista mesmo, e aí foi ele que me indicou para fazer a musculação. Eu fiz exame de imagem, fiz todos os exames sem imaginar. E aí, eu fiz durante muito tempo, hoje em dia parei, mas por causa da faculdade, estou fazendo sozinha agora, mas fazia com um personal trainer que ele é pós-graduado no início de reabilitação, é a especialidade dele. Então você está sem dor? Hoje em dia, graças a Deus, não sinto mais não. Mas se eu parar de fazer, eu sinto, durante muito tempo. Então, verifiquem, né, pessoal? Houve sim, eu me enganei aqui, houve sim uma prescrição médica, o médico encaminhou, musculação. E aí, o problema da Mirelle está resolvido, né?
Como o esqueleto dela já estava maduro, existem essas questões. Se eu parar, claro, se todos nós pararmos de fazer atividades físicas com ênfase em grupos musculares, nós teremos o quê? Articulações desprotegidas, articulações instáveis. Essa palavra, a outra palavra, é muito importante e foi falada hoje aqui, eu acho que pela Emily Libardi, alguém falou aí, estabilidade articular. Isso é crucial, principalmente para vocês pensarem no tal do terceiro período que tem locomoção, que eu não sei se já assustaram vocês, mas é um módulo muito bacana. Estabilidade articular. Estabilidade da coluna vertebral de Mirelli. Claro, o primeiro grupo a se pensar, quem estabiliza? Musculatura. Ela tem que estar equilibrada, fortalecida, porque senão as minhas articulações vão ficar instáveis. E aí começará a haver posicionamentos inadequados e sobrecargas. E aí começa a erodir as cartilagens das articulações. Mas isso a gente vai conversar bastante lá em sistema articular. Mas está sendo muito bacana a participação de vocês aí. Obrigada, viu, professor? Valeu. Aí funções, pessoal, do sistema esquelético casa com os papéis, né, do esqueleto na homeostasia, né? Cerca de, olha lá, comeu de novo um pedacinho da minha palavra. 18 a 20% do seu peso corporal é do esqueleto. Então, aquela desculpa de que, nossa, tá com quantos quilos? Ah, é porque meu osso é muito pesado. Que mentira. O osso é leve e resistente. E cerca de 18 a 20% do teu peso corporal é dado pelo seu esqueleto. Olha como pouco, né? E o sistema esquelético realiza funções como de suporte, que nós comentamos, né? Porque ele é ponto de fixação para a maioria dos músculos estriados esqueléticos, por meio de tendões. A gente vai ver em sistema muscular que tendão é um componente anatômico do músculo estriado esquelético. Tá? Então, músculos, é o que eu estou falando aqui o tempo todo com vocês. Vejam que a participação de vocês não é paralela, avulsa. Olha aí. Músculos se fixam no esqueleto por meio de tendões. Oi. É a Emily Soares agora. Oi, Emily Soares. Assim, é a mesma Moretti. Enfim. É porque isso que o senhor falou a respeito do peso do osso, eu entendo, eu concordo com o que o senhor acabou de falar, que tipo, desculpa na maioria das vezes, mas, por exemplo, é porque eu tenho uma tia minha que ela é tipo a mesma estatura minha, e tipo, eu sou uns 2 centímetros mais alta, e ela pesa tipo 52 quilos e tá acima do peso, bastante acima do peso. E eu peso 50 quilos e eu não tô acima do meu peso, tipo, quem olha assim, sabe? Então eu acho que pode ser, não tem como o osso ser mais pesado mesmo? Tipo... Muito, muito infimamente, o Lorete, né? Emily Moretti, perdão, Emily Moretti. Muito infimamente, o Emily. Por quê? Porque ela deve ter aí os índices de massa magra e massa gorda. Quer dizer, como está a distribuição muscular dela e a sua? Como estão os índices, os percentuais de gordura dela e a sua? Entendeu? Então, isso é que realmente pesa, né? Será que ela tem algum tipo de retenção de líquido e você não tem? Então, ela tem um fator que é o seguinte, ela fez tratamento de fertilização in vitro já 2 vezes, e aí uma bomba de hormônios, né, no corpo da mulher. E eu nunca fiz isso, mas então seria por isso, e não pelo fato dos ossos. Porque eu acho muito estranho ela estar acima do peso, sendo que eu não estou. Tipo, no olhar eu falo, não fizemos um IMC, mas na questão de olho nu, é nítido que ela tá um pouco acima do peso e eu não tô. Então, é esquisito. E eu sei sua idade, Emily, você tem 17, e ela tem quantos? 40. Olha aí, isso é uma diferença grande.
Você está num estado metabólico tal que ela está em outro. Ela tem hábitos e costumes, né, tais, você tem outros. Então, quer dizer, não bota a culpa no inocente do esqueleto. É diferente, né? Pode ser músculo também, né? Também. Tipo, se eu faço academia e ela não faz, pode ser que isso pese em mim em massa magra, né, digamos. E aí ela tem mais massa que não é magra. Qual que é a massa? É massa gorda, né? Massa gorda mesmo? Né? Tecido Então, adiposo. acho que talvez seja isso, então, porque o nosso peso é igual. Os colegas da nutrição e da educação física têm falado muito disso, né? A balança pode te confundir, te estressar, porque às vezes você está pesando lá 90 quilos, pô, mas você está bem distribuído de músculos e tal. Eu dei um exemplo aqui muito, muito aberrante, né? Principalmente para as meninas, mas você está bem distribuído, você está enxuto. E pode ter gente com 90 quilos que não está com definição, tem problemas de retenção de líquido, os problemas hormonais, uso de medicamentos, corticoide. Vocês vão ver muito essa questão do corticoide, é um medicamento potentíssimo, e tantos outros que fazem com que você tenha aí desequilíbrios, né, da homeostasia, e aí leva a essas discrepâncias de peso, mesmo em pessoas da mesma estatura, por exemplo, né? Proteção, comentamos, né? Órgãos vitais são protegidos pelos ossos. Assistência ao movimento, né? Falava-se muito, qual a função do esqueleto? Movimento, muito seco. Não, assistência ao movimento. Eu preciso de um sistema nervoso íntegro que comande meus músculos, e estes estão presos nos ossos. E aí é um sistema de alavancas. Então, quando eu solicito aqui meu antebraço fazer flexão, é porque o meu bíceps braquial e o meu músculo braquial, eles acionam o osso porque esses músculos encurtaram e tracionaram o esqueleto do antebraço. Então, assistência ao movimento, homeostasia, começa a fazer uma doideira, homeostasia mineral, né? O tecido ósseo, como comentávamos, armazena diversos minerais, sobretudo cálcio e fósforo, e a importância de cálcio e fósforo é para o organismo todo, e não só para o tecido ósseo. Produção de células sanguíneas, falei da hematopoiese, né, dentro de certos ossos, principalmente mandíbula, costelas, externo e ossos do quadril. Você tem aí uma grande quantidade de medula óssea vermelha, né, que faz a produção de células sanguíneas vermelhas. Vocês vão ver isso muito quando forem falar de imunologia. Vocês vão falar do timo, da medula óssea, do baço. Armazenamento de triglicerídeos por meio da medula óssea amarela, né, que está na cavidade medular, que é o interior dos ossos longos, principalmente, fêmur, tíbia, húmero, fíbula. E falamos aqui, foi até ilustrado aí pelos colegas, a questão de uma fratura de osso longo pode matar alguém. Componentes dos... Professor, Oi. Você pode voltar rapidinho? Desculpa interromper de novo, mas isso? só não na outra. Esse? Isso, pode passar. Muito obrigada. Tranquilo? Componentes do esqueleto, pessoal. E aí? Oi? Volta no outro, por favor. Aqui. Professor, você pode... Calma. Por favor. Falar com um pouquinho mais de calma. Mas eu estou escutando vocês todos, poxa. Não, agora na parte do slide. Então, é porque essas funções eu já comentei lá atrás. Para não ficar uma mesmice aí, senão vocês enjoam de mim. Mas eu vou ficar calmo, pronto, peraí. Professor, licença, enquanto isso, deixa eu te perguntar. Uma criança que tem luxação patalar, ela pode ficar cambota em uma das pernas? É provável, sim. Né? Luxação patelar numa criança tá complicado isso aí, hein? Tem que ir no ortopedista pediátrico para ver. Não pode estar acontecendo isso com criança, não. Com ninguém, mas com criança, luxação patelar. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Pode ir, galera?
Pode. Sim. Então tá, vocês me falam aí se eu perder a calma, hein? Aí. Pessoal, sistema esquelético, né? Componentes. Quem é componente do esqueleto? Ossos e cartilagens. Luciano, você definiu o esqueleto? Ih, acho que não. O que é esqueleto? Ora, esqueleto, pensa aí comigo, são conexões existentes entre quaisquer tipos de componentes que constituem o esqueleto, sejam ossos ou cartilagens. Viram aí, pessoal? Conexões existentes entre os componentes do esqueleto, que são ossos e cartilagens. Muitas vezes é difícil definir, né, conceituar. Você fala assim, o que é esqueleto? Um conjunto de ossos. Não. É um conjunto de ossos, eu boto um balde de ossos aqui, isso não configura um esqueleto. Por quê? É só um balde de ossos. Não estão conectados, não formam um arcabouço, né, um suporte, uma estrutura. Então, a gente tem que ter esse cuidado em definir e conceituar. Esqueleto são conexões existentes. Que nome eu dou a essas conexões? Articulações, né? Existentes entre ossos e cartilagens. Então, eles estão conectados entre si de diferentes formas, e nós veremos isso no sistema articular, e constituem o esqueleto, essa estrutura. A cartilagem, pessoal, é um tipo de tecido conjuntivo. Vocês vão ver com os professores da histologia, né, os condrócitos, né, que são as células, os condroblastos, são células lá da cartilagem. A cartilagem, você encontra 3 tipos no corpo humano: elástica, hialina, com H, e fibrocartilagem. Cartilagem elástica, tu encontra na orelha, por exemplo. Cartilagem hialina, na grande maioria, né, das conexões articulares, das articulações. E cartilagem e fibrocartilagem você encontra em articulações do tipo articulação temporomandibular, onde entre o osso temporal e a mandíbula tem uma pecinha que a gente chama de disco articular, que é constituída de fibrocartilagem. Então, a cartilagem apresenta-se no nosso esqueleto, né, sob 3 tipos: elástica, cartilagem hialina e fibrocartilagem. Professor, qual seria a cartilagem relacionada à sutura do crânio? Ali a cartilagem relacionada à sutura seria um tecido conjuntivo fibroso. Quem que perguntou? É o Humberto. Beto? Humberto Lossi. Humberto, então, ali é um tecido conjuntivo fibroso, que você tocou num aspecto interessante. Nós temos 3 tipos de articulações no corpo, sob o aspecto estrutural. Então, tem a articulação que os ossos se unem por tecido conjuntivo fibroso, essa que você citou, é uma, a sutura. Tem articulação em que o tecido que se interpõe entre os ossos que se articulam é cartilagem, e tem a articulação que o tipo de tecido que está interposto entre os ossos que se conectam é um fluido, é um líquido chamado sinóvia. Então, no caso da sutura, é um tecido conjuntivo fibroso, não é uma cartilagem, não. Ok, obrigado, professor. Beleza. Se bem... Oi. Você pode repetir o exemplo da fibrocartilagem? Fibrocartilagem, aí você pode colocar assim: presente nos discos articulares. Presente nos discos articulares. Aí você pode colocar aí, por exemplo, vou falar uma coisa mais simples aqui: meniscos nos joelhos. Meniscos nos joelhos. Também é uma peça de fibrocartilagem. Beleza? Você também pode dar um exemplo de hialina, assim que fala? Cartilagem hialina. E aí eu vou aproveitar a pergunta do Humberto para dizer o seguinte: eu posso encontrar entre ossos do crânio uma cartilagem hialina entre ossos do crânio. Por exemplo, na articulação esfeno-occipital. Nossa, que nome grande.
Então, vamos falar de outra articulação. Revestindo as áreas ósseas que entram em contato numa articulação, você tem, em grande parte, a cartilagem hialina. Revestindo as regiões específicas onde os ossos se articulam, você encontra a cartilagem hialina. E essa cartilagem, pessoal, é que se desgasta, é que sofre erosão no processo chamado artrose. Mas a gente vai discutir bastante isso, vocês vão comentar bastante quando chegarmos em sistema articular. Não que o assunto não é pertinente, tá, pessoal? Até porque estávamos comentando sobre cartilagem, então, claro, suscita dúvidas mesmo. Divisão do esqueleto. Luciano, existe dividir o esqueleto? Sim. Quando temos, assim, pessoal, situações diversas no nosso corpo humano, nós costumamos categorizar, né? Classificar para ficar mais fácil o estudo. Então, tu tens 2 tipos de esqueleto. Você tem o esqueleto axial. Essa palavra vem de um termo grego que significa eixo. Então, o esqueleto axial é o eixo do esqueleto do corpo humano. Então, vocês podem colocar aí, por exemplo, esqueleto axial. Componentes: ossos da cabeça, ossos do pescoço e ossos do tronco. Componentes do esqueleto axial: ossos da cabeça, ossos do pescoço e ossos do tronco. Luciano, repetindo, ossos? Sim, galera, para quê? Para fixar, para nós não cairmos nos vícios dos atalhos. Porque, de repente, te perguntam, quais são os componentes do esqueleto axial? Aí você fala, cabeça, pescoço e tronco. Não, cabeça, pescoço e tronco, cabeça tem cabelo, tem pele, tem vaso sanguíneo, tem... Então, quer dizer, ossos da cabeça, né, que nós conheceremos na aula prática, ossos do pescoço e ossos do tronco. É o centro, o eixo do corpo, o esqueleto axial. Por outro lado, nós temos o esqueleto apendicular, é o esqueleto que está apenso, pendurado no esqueleto axial. Quem representa, Luciano? Ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores. Constituem o esqueleto apendicular. Tá? Incluindo, pessoal, os símbolos. Esqueleto... Professor, Oi. na nossa primeira aula prática, nós vamos ver o esqueleto axial. É o que está lá? Não reparei. Ossos da cabeça, né? Parece que sim, né? No primeiro momento, sim. Bem lembrado, exatamente. A gente vai ver o esqueleto axial. Perfeito. Olha aí que Professor, Oi. o que essa palavra apenso quer dizer? Tem como você repetir se você já falou? Não, tranquilo. Apenso, pendurado. Então, muito obrigada. Não, tranquilo, que isso. Então, o esqueleto, pessoal, para nós entendermos legal, o esqueleto dos membros superiores, ele é conectado ao esqueleto axial por meio de quem? Do símbolo do membro superior. O símbolo do membro superior é formado por quem mesmo? Clavículas e escápulas. Então, pessoal, quando a gente vai estudar a biomecânica do membro superior, quando vocês forem fazer qualquer consideração a respeito da dinâmica, né, do membro superior, clavículas e escápulas são peças-chave no contexto da biomecânica do membro superior. Eles são os grandes sustentáculos do esqueleto do membro superior junto ao tronco. E nos membros inferiores são os ossos do quadril e o sacro, principalmente os ossos do quadril, né? Porque os ossos do quadril é que tem ali a estabilidade, é que é ponto de fixação de músculos muito importantes para a biomecânica de membro inferior, tá? Então, os conectadores, digamos assim, do esqueleto apendicular ao esqueleto axial são símbolos.
tá? E os cíngulos entram como ossos dos membros, exceto, pessoal, o sacro lá no cíngulo do membro inferior. Sacro e cóccix são ossos do esqueleto axial, pois pertencem à coluna vertebral. Olha aí. Então, tu tens aí à esquerda o esqueleto apendicular. Reparem aí, pessoal, olha só, escápulas e clavículas e segue, né? Para vocês terem uma ideia. Húmero, que é o osso do braço, rádio, que é o osso lateral do antebraço, ulna, que é o osso medial do antebraço. Na mão nós teremos 8 ossos do carpo, aprenderemos todos, 5 ossos da região chamada metacarpo e mais 3 ossos em cada dedo, com exceção do polegar, que só tem 2 falanges. No membro inferior, notem, esqueleto apendicular. Veja que o sacro não está aqui, ele é do esqueleto axial. Então, osso do quadril, fêmur, patela, tíbia, fíbula, e no pé você tem ossos do tarso, ossos do metatarso e ossos dos dedos, que são as falanges. No esqueleto axial, olha só, é o eixo, é o centro. Notem, olha o esqueleto apendicular, fica apenso, pendurado no esqueleto axial. Ossos do crânio, né? Ossos da cabeça, que constitui o crânio. Ossos do pescoço, que nada mais é do que uma parte da coluna vertebral, a região cervical, veremos isso. Né? Ossos do tronco, né? As costelas, o externo, que é esse osso mediano e anterior do tórax, a coluna vertebral, até o cóccix, esqueleto axial. Que horas? 28, vamos mais. Essas ilustrações que seguem aí, pessoal, são ilustrações em que eu procurei mostrar para vocês como as cartilagens se comportam no esqueleto. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui a chamada cabeça do fêmur e essa área aqui é a face semilunar do acetábulo do osso do quadril. O que elas têm em comum, meus queridos? Vejam que essa ilustração do professor Frank Netter, ambas as áreas que citei estão revestidas por cartilagem. Adiantando aqui os conceitos, essas áreas específicas de ossos que entram em contato numa articulação são chamadas de faces articulares. Então, vejam que a cabeça do fêmur, como essa área aqui é a face semilunar, ela tem aí, né, é diferente disso aqui, ó, não é osso, cartilagem. Então, eles se conectam. E olha só, o professor Frank Netter deu um aspecto bacana aqui à cartilagem. Ela é brilhante, ela é lisa, ela é translúcida. Ou seja, ela é própria para o movimento. Então, imagine essas duas estruturas aí lisinhas se conectando. Coloca a mão no teu cotovelo, flexiona e estende. Lisinho, você não sente nada. Agora, tem gente aqui que pode colocar a mão no joelho e flexionar e estender e acontecer o quê? Ao aspecto da palpação, parece que tem areia de praia dentro do teu joelho, ou então provocar até crepitações, que são aqueles estalos. Tem alguma coisa estranha aí, né? Aqui, pessoal, olha só o comportamento dessa cartilagem. Né? Ela está aqui compondo o esqueleto do tórax. Poxa, Luciano, mas por que aqui tem cartilagem? Só esse pedacinho. Meus queridos, imaginem se essas cartilagens aqui, que estão todas configuradas aqui em azul, no desenho do professor Frank Netter, imagina se fosse osso. Qualquer traumatismo anterior no tórax seria passível de uma fratura e perfuração de órgãos importantíssimos na nossa cavidade torácica. E outra, por que cartilagem aqui também, Luciano? Flexibilidade para que o meu pulmão possa se expandir, né, e retornar ao seu tamanho normal, possibilitando a expiração e inspiração adequadas à minha ventilação pulmonar, certo? Aproveito aqui ainda a ilustração, ó, vértebra sobre vértebra, né? Assim é configurada a coluna vertebral, com um elemento entre os dois. São os discos intervertebrais.
constituídos por água e por fibrocartilagem. Então, esse disco intervertebral confere o que à minha coluna vertebral? Além de um pilar estável, me confere movimento, né? E aqui, galera, é um aspecto radiológico. O que eu vejo aqui? Isso aqui é uma patela, né? Isso aqui é o fêmur, essa é a tíbia, essa é a fíbula. Você não tem alguma coisa errada aí com essa parte distal do fêmur? Por que está separado aí esses dois fragmentos por essa linha? É uma fratura? Assim como a parte proximal dessa tíbia é uma fratura? Não. Isso aí, pessoal, configura um esqueleto imaturo. Ué, Luciana, então o que é isso que está aqui, esse espaço? Não é espaço, é cartilagem hialina. Ela, ao raio-x, fica invisível quando pegamos as chapas para ver, para verificar. Então, vejam como é, né, frágil a estrutura esquelética de alguém que está ainda em desenvolvimento ósseo. E aquilo que eu lhes falei, um treino de futsal, se tiver um piso ruim, um calçado inadequado, uma bola mais pesada do que aquele esqueleto pode aguentar, um longo período de tempo, pode afetar, né, o desenvolvimento. Por quê? Essas cartilagens, esse aspecto radiológico aqui, me faz concluir que estes ossos ainda podem crescer em comprimento. Então, qualquer atividade que sobrecarregue essas áreas, que são zonas de crescimento ósseo, podem também implicar num crescimento ósseo desordenado. Além do que, nós temos uma fratura nessa área nomeada de epifisiólise. Nossa, ou fraturinha para dar dor de cabeça. Um dia de férias, uma colega me ligou lá de Natal dizendo que o filho dela tinha sofrido uma epifisiólise no fêmur proximal. Aí você pensa logo em quê? Vascularização para a cabeça do fêmur, vascularização para a cabeça do fêmur. Fratura numa zona de crescimento ósseo, esse garoto vai poder colocar uma prótese, né? Fatalmente ele vai ter um problema para vascularização da cabeça do fêmur, vai ter, porque a vascularização para a cabeça do fêmur é paupérrima, e você tem uma fratura naquelas imediações proximais do fêmur, se pegar, né, é difícil manter uma boa perfusão sanguínea para aquela área. Mas são papos que nós vamos discutir bastante por aí. Então, o comportamento de cartilagens. Macroestrutura do osso. Pessoal, eu já falei aqui hoje sobre estrutura óssea compacta e substância óssea esponjosa. Macro, lembra? Nós vemos a anatomia macroscópica. Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão pegar um osso e observar as duas substâncias ósseas, a compacta e a esponjosa. A diferença, pessoal, entre esses dois